Oi, pessoal, eu sou a professora Bárbara, a professora de vocês de História do primeiro ano. Essa aqui é a nossa aula 51. Essa aula nós vamos dar continuidade às aulas sobre as formações das políticas africanas. Essa aula nós vamos falar sobre os bantus, mas até a gente falar quem eram os bantus, como eles se organizavam e tudo mais, vamos para algumas introduções. Bom, a gente está aqui nessa aula, quem vai acompanhar a gente é o Isaías, né, o nosso intérprete. Ele vai ficar, então, até o final da nossa aula, junto com a gente. E eu não quero que vocês esqueçam de fazer o registro de vocês no Classroom. Então, vocês vão lá no primeiro link, clicam lá, respondem a tarefa que tem lá e daí a presença de vocês está garantida. Vamos lá para o nosso conteúdo? Vamos saber quais são os objetivos. Por que a gente está estudando esse conteúdo? Bom, o nosso primeiro objetivo é apresentar as sociedades que se desenvolveram na África subsaariana. Nós já estudamos na nossa aula anterior, né, que a África ela pode dividir ela geograficamente em duas porções. A África do Norte, ou setentrional, e a África subsaariana, abaixo do Saara, que são essa região que a gente está estudando aqui. Nós também vamos analisar as diferenças entre os povos do continente americano. Existe uma diversidade muito grande, cultural e étnica, né, dentro do continente africano. E nós vamos relacionar nessas nossas aulas as raízes africanas com a cultura brasileira. Nós temos laços que nos unem muito profundos e é sobre isso que a gente vai falar nessa aula. Bom, para a gente falar sobre o nosso conteúdo, a gente tem que retomar o que a gente já vem estudando. Acho que é interessante a gente pensar o seguinte, que lá no segundo trimestre, a gente passou, nós estudamos muito sobre a Idade Média, mas no continente europeu. Então, nós vimos que a Idade Média na Europa, ela vai ali entre os séculos V até cerca do século XV. Então, nós vimos várias coisas sobre o desenvolvimento e a organização medieval na Europa. Mas o que será que estava acontecendo nos outros continentes, nas proximidades, nas outras regiões? Então, a seguir, né, nós fomos estudar sobre a civilização árabe-muçulmana. Então, nós tivemos algumas aulas falando como se desenvolveram, como se organizaram essas sociedades na Península Arábica e como é que se difunde a religião islâmica. Mas nós também não vamos deixar de falar o que estava acontecendo nesse período no continente africano. E é por isso que na nossa aula anterior nós já começamos a falar sobre as formações políticas africanas. Então nós demos uma olhada ali sobre o Império do Sahel, né? Quem eram os impérios, os reinos que se organizaram nessa região subsaariana. Então, nós temos aqui o nosso continente que nós estamos estudando, o continente africano, né? E o que nós vimos especificamente, então, na nossa aula passada? Nós vimos que a África, até o século XV, ela era permeada tanto por aldeias como por reinos muito bem organizados, né, onde a grande liderança desses reinos ficavam entre chefes e os reis. Esses reis também poderiam ter outros nomes, né, dependendo da região onde eles viviam. Os impérios do Sahel que nós vimos foram dois em especial, o Império de Gana e de Mali. Né? O Império de Gana, o grande destaque do Império de Gana era a extração do ouro. Eles ostentavam ouro, até os animais usavam colheiras, né? O cachorro usava a colheira de ouro. E a gente também viu sobre o Império do Mali, né? Que ele era dominado pelo grande Mansa, que era visto como um rei, que também ostentava ouro, né? O Império do Mali, ele vai se expandir e ele vai ter um destaque, porque o Sundiata Keita, que foi o grande Mansa, o primeiro Mansa, né, do Império de Mali, ele vai se converter ao islamismo. Isso vai ser uma coisa interessante, porque os malineses vão ser muçulmanos. Bom, e uma das coisas interessantes que nós vimos nessa nossa aula passada é que dentro da cultura, né, do Império do Mali existia a tradição oral dos griots. Os griots, eles passavam a sua tradição, os acontecimentos, né, toda a sua cultura, a cultura malinesa, através das gerações, pelas histórias que eles contavam.
né? Não existia escrita ainda, a escrita não dominava essas regiões. Mas a gente vai seguir adiante e hoje a gente vai estudar sobre um povo, né, chamado Banto. Esse povo, gente, que se chama Banto, eu quero que vocês entendam que ele, na verdade, não é uma etnia específica. Existem diversas etnias que fazem parte dos Bantos. Os Bantos, eles, na real, são grupos africanos com uma origem linguística comum. Eles podem até falar línguas diferentes, mas eles seguem o mesmo tronco linguístico, né? E, então, nós vamos ver que os Bantos e os Iorubás, que serão assunto da nossa próxima aula, um outro povo, eles são povos africanos que vão contribuir enormemente para a nossa construção da nossa cultura brasileira. E nós chegamos aqui no nosso primeiro quiz, né, para ver se vocês estão ligados nas coisas que a gente está falando. E eu quero que vocês leiam com atenção e a gente já retorna. Então, vamos ver qual é a resposta correta do quiz. Bom, a pergunta era quem eram os Bantos. A. Indivíduos que ostentavam ouro em Gana, desculpa. B. São grupos africanos com origem linguística comum. C. Responsáveis pela transmissão cultural oral do Mali. A resposta correta é a letra B. E agora a gente vai para o nosso conteúdo. Bom, aonde que viviam esses grupos, então, né, que falavam uma língua, tinham uma linguagem comum, que eram denominados como bantos? Que a gente tem um mapa. Toda essa área marrom é a área onde esses povos bantos, eles foram, né, se espalharam e se localizavam.
Eles são originários das terras ao sul do Saara. Então, por isso a gente fala, né, região subsaariana. E atualmente, né, esses povos que ainda existem, né, ainda existem os seus descendentes, eles são localizados entre as regiões de Camarões e de Nigéria. Bom, quem são os bantus? Como é que eles viviam? Eles viviam de caça, de pesca, eles já domesticavam animais, então eles já tinham a pecuária ali na sua parte da sua cultura. Um dos grandes destaques dos bantus é que eles dominavam a agricultura. Isso é uma coisa bem importante. Mas talvez a coisa mais importante, e a gente vai ver como isso vai ser significativo para os bantus, é que eles tinham o domínio da metalurgia. Ou seja, eles já dominavam a confecção de instrumentos de ferro. Eles eram os únicos povos ali daquela região que dominavam o ferro. Isso vai ser uma parada muito importante. Por quê? Porque eles vão conseguir destaque por causa disso. E daí vai acontecer uma coisa muito interessante, que lá por volta do ano de 1500 a.C., os bantus, eles vão promover na África subsaariana a maior expansão de povo, né, que já existiu naquela região. Tem alguns dados que colocam que eles chegaram a quase 2.500 anos nesse processo de expansão. Então, é uma coisa que durou muito tempo. Mas a gente vai ver que os estudiosos, eles dizem que essa grande expansão, ela pode ter duas teorias. A primeira, ela vai dizer que é porque, como eles eram muito bons agricultores, a população deles cresceu, eles tiveram uma densidade demográfica muito grande. Como tinha muita gente, era necessário ter mais comida, então eles precisaram procurar novas terras, novos lugares para poder se alimentar. A outra teoria, que é bem interessante, é que como eles dominavam o ferro, eles conseguiam fazer tantos instrumentos, aliás, né, para o manejo da agricultura, como eles também faziam armas de ferro. Então, quando eles iam enfrentar povos dos quais eles estavam dominando de territórios, os povos estavam com pedra, com objetos de madeira, e eles tinham armas de ferro. Isso vai acabar fazendo com que eles se destaquem, né, e consigam dominar melhor os seus territórios. Então, só que esses povos bantus, como eles se expandiram, né, eles foram se organizando e formando reinos importantes, né? Então, eles tanto formaram comunidades independentes e em outros lugares eles formaram estados, né, monárquicos bem organizados. Um dos destaques desses estados, desses reinos bantus, é o Grande Zimbábue, que ele surge lá por volta do ano de 1300 e ele vai ter tipo um grande destaque no artesanato, novamente, né, porque os bantus já se destacavam no artesanato, na agricultura. Eles vão ter o comércio do ouro e do marfim bastante expoente nesse período, mas talvez o reino, né, o estado mais organizado dos bantus e que talvez vai ter um destaque maior e que a gente também tem uma relação maior com eles, é o Reino do Congo. Bom, aqui a gente tem um mapa para vocês se localizarem. Vejam que a gente viu o mapa dos povos bantus e o Congo, o Reino do Congo, pegava então boa parte ali, né, da África subsaariana. Hoje, né, a gente diria que o Reino do Congo ele está localizado na bacia do Zaire. Só que os portugueses, a gente vai ver que os portugueses, né, e o Congo têm uma relação muito próxima. Os portugueses, quando eles chegam lá no Congo, eles vão, né, chamar a bacia do Zaire, né, de Congo. E como é que tudo vai acontecer? Bom, dentre esses vários povos, né, dos bantus, um dos povos bantus, das etnias, né, que existiam dentro das linguagens, né, faladas dos bantus, vai se destacar. E sob a liderança de um homem, né, chamado Manicongo. Manicongo era o termo dado ao rei, ao soberano do Congo, chamado Nimialukeni. Os bantus, eles vão começar a expandir territórios, vão começar a dominar vários povos, com guerras, eram povos guerreiros. Uma das coisas interessantes do Nimialukeni é que ele era conhecido como um rei ferreiro. E olha só, então,
Dentro do Reino do Congo, todas as pessoas que eram ferreiros, elas eram consideradas ligadas à nobreza, porque elas detinham o conhecimento, né, de poder manusear o ferro. Eles vão fazer várias alianças e cobranças, né, de tributos. Ele tinha um conselho de 12 pessoas responsáveis por várias questões dentro do reino. E uma das coisas interessantes é que, dentre esses 12 representantes desse conselho, 4 deles eram representados por mulheres, né? Então, a mulher ela já tinha uma parte bem significativa dentro da sociedade, né, do Congo. E eles vão ter um grande destaque no comércio do ferro e do sal. Aqui a gente tem uma imagem do Malicongo Nzinga, né? E é interessante que esse Malicongo, ele já entra em contato com os portugueses, que vão batizar ele como Malicongo João I. Bom, do Reino do Congo é que vão partir vários escravizados que saem aqui lá da África e vêm para o Brasil. Então, boa parte da nossa população de descendência afro, né, ela vai ter essa descendência direta do Reino do Congo. Nós temos aqui um mapa para vocês se localizarem. Então, localizem os bantus aqui, né, na parte mais marrom do mapa da África, e vocês vão ver que eles vão para várias regiões. Claro, eles vão para outras regiões da América do Norte, da América Central, e nós vamos ver que eles vão vir aqui para regiões do Brasil também, para o Rio de Janeiro, eles vão ir para regiões de Salvador. E nós vamos ver, então, que é a partir da vinda desses povos do Congo para cá, que nós vamos começar a construir um novo sentido do que é ser brasileiro. Bom, as pessoas do Congo, elas vão trazer com elas várias manifestações culturais, que elas ainda estão presentes na nossa cultura. Aqui eu peguei e falei do jongo, que ele é uma manifestação cultural mais comum, né, na tradição popular de regiões do Nordeste, mas a gente tem a congada também, que é uma manifestação cultural que acontece, por exemplo, aqui no Paraná. Nós temos a congada da Lapa, que é muito conhecida, e ela, então, emerge como uma característica cultural vinda dos povos africanos do Congo. Uma grande parcela dos africanos que vieram para cá, eles também vão trazer uma das coisas mais importantes para a construção nossa como brasileiro, que é o nosso português. Como vocês já devem ter notado, o nosso português aqui no Brasil, ele é um tanto quanto diferente do português falado em Portugal. Nós vamos ter influência de vários povos que vão vir para cá e que vão, modificar, né, o português. Várias palavras que nós temos no nosso cotidiano são de origem do Congo. E aqui eu trouxe um texto para vocês, para a gente se situar um pouco sobre essa influência da linguística africana dentro do nosso português. De que a presença africana em nossa cultura é profunda, talvez o melhor testemunho esteja no português que falamos, no idioma no qual expressamos o que pensamos, sentimos e somos. Poucos se dão conta de que os verbos cochichar, cochilar, fungar, xingar e zangar, os substantivos bagunça, quitanda, quitute, sunga e tanga, os adjetivos capenga, dengoso, encabulado, isonzo e numerosíssimos outros termos que usamos no nosso dia a dia são de origem africana. E depois de tudo que a gente já estudou, que vocês conheceram nessa aula, nós vamos fazer algumas atividades. Quero que vocês leiam com atenção. Nós vamos fazer atividades agora discursivas, então vocês têm uma liberdade maior de como vocês vão responder ela, né? Então, vocês vão ter aí alguns minutos para poder responder a atividade e a gente já retorna.
Então, pessoal, vamos ver qual é a resposta correta da nossa atividade? A pergunta era: quais as duas teorias mais prováveis sobre a expansão dos bantus pela África? E a resposta é: uma das teorias indica que os bantus expandiram seus territórios por serem bons agricultores, alimentavam-se bem e, por esse motivo, tiveram crescimento demográfico. A outra teoria indica que o domínio do ferro, com o qual faziam armas e venciam adversários, facilitou a ocupação de novos territórios. Bom, agora a gente vai para a nossa segunda atividade. A pergunta é: como a cultura banta do Reino do Congo influenciou a cultura brasileira? A gente volta aí daqui a alguns minutos para ver qual é a resposta.
Vamos ver qual é a resposta? Então, nós vimos, né, qual era a pergunta, que era perguntando qual é a influência da cultura do Reino do Congo aqui na nossa cultura brasileira. E uma das respostas, né, pode ser que através das manifestações culturais, como o jongo, a congada, também é possível observar a influência cultural dos bantus e dos iorubás, conteúdo da nossa próxima aula, no nosso português falado aqui no Brasil, né? E nós vamos agora para a nossa atividade do foco no Enem. Vocês, a gente já vem aí durante algumas aulas fazendo sempre uma atividade que ela dá um foco sobre, para vocês entenderem, né, interpretarem melhor, verem como é feita, como se organiza um vestibular, o Enem. Então, na verdade, isso é um treinamento para vocês. Vamos lá? Bom, a gente tem aqui um enunciado, que é o seguinte: a parte da África localizada ao sul do Equador foi habitada por povos cuja língua falada pertencia a um tronco linguístico com dezenas de famílias e cerca de 470 línguas, as quais atualmente são faladas por aproximadamente 100 milhões de pessoas em territórios como o Congo, Angola e Moçambique. Por extensão, os povos que falam essas línguas são chamados A. Bantus, B. Mbanza longos, C. Malineses, D. Congoleses. Então, vocês vão ter aí alguns minutos para pensar qual é a resposta correta e a gente já volta.
Vamos ver qual é a resposta correta. A alternativa correta é a letra A, bantus, né? A gente está falando sobre os bantus durante toda a nossa aula. E nós vamos para as nossas considerações gerais. O que a gente aprendeu? O que foi falado nessa aula? Bom, primeiro a gente está tendo uma série de aulas falando sobre as formações políticas africanas. Nós já vimos como se organizaram impérios do Sahel, os reinos de Mali, né, os reinos de Gana. Nós estamos vendo agora como é, né, que esses povos bantus eles vão ser importantes não só para a África, mas também para a construção nossa, né, do nosso país. Então, os bantus eles eram grupos africanos de uma origem linguística comum e eles são grupos étnicos diferentes, porém com um tronco linguístico que é o mesmo, né? Os bantus eles vão passar por, considerada, aliás, a maior expansão de um povo africano, né, dentro ali da África subsaariana. Eles vão se expandir por vários territórios e no meio dessa expansão, claro, como dominando a agricultura, domesticando animais, tendo um grande domínio, né, da metalurgia, eles vão se fixar em vários territórios, né? E talvez um dos grandes destaques, né, seja, na verdade, das teorias que destacam esses povos bantus para terem conseguido se expandir e dominar territórios, era por causa desse domínio com a agricultura, que exigia que eles buscassem novos territórios, e também pelo domínio do ferro, porque eles conseguiam, além de fazer instrumentos para o uso da agricultura, eles também faziam instrumentos, faziam armas, né, para poder vencer os seus inimigos. Dentre os bantus, nós vamos ter um reino de povos bantus que vai se destacar, que é o reino do Congo. O reino do Congo ele se destaca pelo comércio do sal, né, e do ferro. Eles também são grandes metalúrgicos, né? Isso já vinha ali dos povos bantus. Aliás, o rei, né, o Manicongo, que era o grande rei, grande soberano do Congo, ele era um ferreiro, isso era uma coisa bastante importante, né? E uma das coisas mais importantes que a gente viu sobre o Reino do Congo é que no processo, né, de colonização do nosso país, onde vão vir milhares de escravizados africanos que vão viver aqui no nosso país, muitos deles vão ser de origem do Reino do Congo. Nós vamos ter muita influência na nossa cultura, tanto por manifestações culturais, como pela nossa língua falada, por causa desse contato com os bantus. E na nossa próxima aula, nós vamos continuar falando sobre as formações políticas africanas, mas a gente vai falar sobre um outro povo, que são os Iorubás. Bom, é isso aí, pessoal. A gente se vê na nossa próxima aula.